sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Pensando Teologicamente. Sou o pastor Edilson Castro, reitor do Centro Universitário Maciço Baturité. Hoje nós vamos estar aqui falando com um professor de hebraico. E vamos nós, pensando teologicamente, exegese do Antigo Testamento. Eu quero aqui trazer aqui o nosso convidado, ele que é professor de hebraico, ele que é proprietário do curso Aleph. Eu falei certo? Olha aí, mudou bem, Aleph. Eita, meu amigo, Aleph. Eita, show, mas não é brincadeira não, viu? Se eu falar umas 3 vezes aqui, é fogo. Grande professor Jonatas Cavalcante, seja bem-vindo ao nosso podcast hoje com o tema exegese do Antigo Testamento, que tem muito a ver também com o hebraico, né? De uma certa forma está bastante ligado, né? Vamos à primeira pergunta. Quem é Jonatas Cavalcante? Jonatas Cavalcante é uma pessoa que se colocou na direção de Deus e Deus endireitou, porque qualquer pessoa que vai para a direção de Deus, ele endireita. E ele me chamou para realmente um apostolado que a gente entende que é muito mais do que uma expressão religiosa ou eclesiástica. Um apostolado de entender que temos uma mensagem para esse mundo, uma mensagem de fé, uma mensagem de amor. E, desde então, eu tenho buscado aprimorar meus conhecimentos com o hebraico, enfim, para ajudar as pessoas a entender um pouco mais do que está realmente escrito. Perfeito. Aqui eu já tenho um comentário aqui de um dos nossos professores também. Jonatas é um mestre. Cuidado, viu, Wagner? Tu começou aqui, Meus amigos aí. Amigo do apóstolo Jonas, aqui há quanto tempo? Pronto. Nós nos conhecemos no Seminário Batista. Olha, o Jonatas cresceu muito, é apóstolo hoje, foi várias vezes em Israel, adentrou no hebraico. Ele tomou umas proporções bem maiores. Então, o Jonatas aí é uma pérola aí, trabalha também com a AME, né? Isso. Também, a pastores. A AME, Aliança Ministerial Evangélica. É um lugar onde os pastores podem ser ouvidos e podem ter sua voz ampliada também. A gente luta para garantir as garantias que já temos na sociedade para o ministério pastoral e de ser uma capelania pastoral, onde você ouve o pastor, ganha esse coração e ele tem um lugar seguro para caminhar entre amigos. Na AME, nós sempre falamos uma frase muito importante: o reino de Deus é um reino de amigos. A AME, ela se reúne periodicamente? Como Sim, é que é feito? Mensalmente nós convidamos os pastores para tomarmos um café amigável em uma das igrejas dos associados. Mensalmente nós divulgamos nas nossas redes sociais. Então, só procurar AME, Aliança Ministerial Evangélica, e entrar em contato conosco. Seria um pastoreio de pastores, né? Pastoreio de pastores. Você que é nosso pastor que está nos ouvindo aí, de repente você quer aumentar seu nicho de conexões, né? Tem, às vezes, aquela conversa e, de repente, você se não sente à vontade de falar ali, rapaz, eu vou bater um papo ali com um pastor também de ministério, trocar as ideias, experiência, aprender a troca de experiências, né? Ministeriais, né? É uma forma de você ter um lugar seguro, assim, né? Seguro. Para poder estar conversando dos desafios. Sim. Né? Aí você tem ali a AME, onde o João está aí presidindo. É uma associação, né? É uma associação, já registrada há 5 anos, onde a gente facilita esse contato pastoral. Isso é apostolado, né? Isso é apostolado. Isso é apostolado. De você saber ouvir as pessoas, de fundamentar a conexão dos pastores, né? Muito importante para a sociedade. Perfeito. Então vamos começar a trabalhar, né, pessoal? Aos nossos alunos aí, internauta, você que é aluno do bacharel do curso de teologia do UniMB, do Centro Universitário Maciço Baturité, existe uma cadeira específica no nosso curso, faz parte da nossa matriz curricular, que é a exegese do Antigo Testamento, os estudos das Escrituras. E aí eu pergunto ao nosso querido convidado Jonatas Cavalcante, né? Quais são os diferentes cânones do Antigo Testamento e qual a sua relação com a exegese, para poder a gente aqui começar a entender um pouco de como fazer a exegese no Antigo Testamento. Bom, existe academicamente alguns cânones mais sistematizados. Tem um cânon da Igreja Protestante, tem um cânon da Igreja Católica e dentro da Católica tem um da Igreja Ortodoxa. O que mais se aproxima com que a maioria das pessoas usa hoje em dia
os 66 livros, é o da Igreja Protestante. Mas existem esses outros dois apontados pela Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, que servem para a gente ter um conteúdo histórico mais ampliado. Porque você tem o cano, praticamente é um dispositivo que mede a relevância dos textos conforme alguns conceitos. Para algo ser canônico, como diz a Bíblia, esses livros que estão aqui são canônicos. Então tem uma regra que prediz o texto, que diz, olha, esse texto aqui tem fontes, tem fundamentos, tem um arquivo histórico que valida ele. Então foram colocados alguns livros dentro desse cano, no cano do protestantismo. E outros dentro do catolicismo que acabaram acrescentando alguns livros que nós chamamos hoje de deuterocanônicos, ou como a gente chama de um ponto de vista cristão, ou melhor, protestante, de apócrifos. Né? O pastor Wagner entende um pouco mais sobre Os judeus isso. também, né? Os judeus também falam sobre isso. Acrescente ou desacrescente, você está concordando com ele ou quer dizer que... Não, eu queria só acrescentar que Acrescentar. a Igreja Ortodoxa, ela também existe a Igreja Copta, que é a Igreja Grega, que é a Igreja Copta, a Igreja Grega também, e a Igreja Sírio-Ortodoxa, eles falam em hebraico ainda, tem um país ainda que eles falam em hebraico. E dentro dessa divisão, eles têm acréscimo aos livros do Antigo Testamento, que são os mesmos da Bíblia Católica, só que eles ainda têm um acréscimo a mais. Alguns até acrescentam uma extensão ainda, fica prolongando mais escritos. Pastor Jonas, no Antigo Testamento, esses livros, eles podem ser considerados hoje como livros doutrinários para a igreja atual ou não? Eles ficaram lá no passado, já que ele falou aqui de livro de doutrina? Perfeitamente. A Igreja Católica, ela preserva alguns como efeito de doutrina. Você tem um dito na Igreja Católica, dito doutrinário, para não ficar muito aberto, de que a moeda, a oferta, ela salva a pessoa. A oferta. E esse você não encontra em nenhum dos livros que são canonizados pela Igreja Protestante. Encontra nos livros que são canonizados pela Igreja Católica. Esses deuterocanônicos. Mas, para a Igreja Protestante, para a Igreja Cristã Protestante, serve como um referencial histórico. Qualquer coisa, qualquer livro escrito, por mais que não valide doutrina normativa dentro das diversas denominações cristãs, mas ele serve como referencial histórico, porque eles têm, assim, referências do que aconteceu em pontos diferentes da história. E como exegese não fica apenas na letra, ela existe também um contexto, então ajuda bastante na exegese, no estudo da exegese. Perfeito. Eu vou pegar agora o Joãozinho para forçar um pouco aqui o raciocínio dele. Vamos lá, pegar aqui você aqui numa questão. Nas suas aulas de hebraico, acredito que você já tem algumas curiosidades. Sim. Com relação ao próprio hebraico, que às vezes nós estamos praticando ou falando algo que na original não tem nada a ver. Me dá alguma curiosidade aí para os alunos aqui. Rapaz, eu não sabia, rapaz. Pode perguntar. Fala alguma curiosidade assim que você... O pessoal do YouTube aí ou qualquer um aí. Nível volta a se falar. Como é que foi aí? Vamos falar uma curiosidade. A do Wagner também já é uma pré-pergunta. Até pergunta sobre as curiosidades que já existem. Mas eu queria ver uma curiosidade assim de coisa. Rapaz, coisa que nós falamos na Bíblia, rapaz, aqui. Mas quando você vai para o hebraico, você, rapaz, não é bem assim não, né? Você tem alguma coisa... Deixa eu lembrar. A gente marca um podcast que eu já venho munido com várias, mas como são perguntas rotineiras, por exemplo, no podcast passado, a gente estava aqui com o pastor e ele falou, olha, os filhos de Deus tiveram relação com os filhos dos homens. Sim. Gênesis capítulo 6. Na tradução, a tradução sempre veio repetindo. Toda tradução é uma aproximação. Você tem um texto que ele diz e a tradução vai te deixar mais perto do que o texto quer dizer. Então, com as diferentes traduções, diferentes aproximações do que quis dizer, esse texto que, no português, acho que é Gênesis capítulo 6. Tá? O pastor Lago não consegue, o pastor Lago consegue. Gênesis capítulo 6, logo versículo 1. Diz que os filhos dos deuses tiveram relações com os filhos dos homens. E a partir daí tem uma nova população, que são os gigantes, anaquins, uma série de interpretações. Fala sobre Elohim, que é uma questão de dificuldade para entender isso aí. Eu tenho que entender a palavra Elohim. Fala aí.
Chega lá. Não chega lá. É que ele está ansioso. Eu estou ansioso para ver se ela não aprendeu. Ele gosta de hebraico demais. Não sei como ele sabe. Nós Vai lá. Acho que quem ampliou foi ele. Eu fiquei mais especializado na coisa. Mas ele é grego, hebraico, exegese, enfim. Mas aí, Mas, enfim, porque o texto, no que está dizendo, literalmente, no hebraico, como se faz uma exegese, diz que os filhos de Elohim, ou seja, Elohim é uma palavra interessante que as pessoas precisam aprender. Normalmente se traduz Elohim para Deus, diretamente. Mas Elohim é assim, um plural diferente, um plural que não é normativo no hebraico. não seria deuses. Não. Aí é que tá. O plural Pode ser. Aí é que tá, o plural de Deus, você teria assim, Deus, Deus. Isso de uma forma aberta, para você entender. Mas Elohim é um plural que a gente chama de plural majestático, que é um plural para pessoas que têm o poder em várias instâncias. O poder em várias instâncias. Por exemplo, um rei, ele é um Elohim, porque ele tem um poder em várias instâncias. Ele tem funções, ele não tem apenas uma função. Então, esse título Elohim é dado para pessoas de nível, cabeças de tribos, reis. Então, o texto seria bem melhor traduzir isso, o filho dos senhores, ou de reis, ou de lideranças, tiveram relações com os filhos da classe mais baixa, homens comuns. Homens comuns. Então, tiveram pessoas de superioridade, mas não por divindade. Entendi, era questão de classe. Exatamente. Aí, esse é um que veio na minha memória agora, que já livra muitas pessoas dessa falha na tradução ou nessa distância de tradução. Não quero ofender as traduções, porque eu acredito que o trabalho de tradução é muito sério. É muito sério. Perfeito. Eita, Águida Cunha pergunta. Essa eu vou botar para o João, logo, para poder pegar ele aqui. Águida Cunha pergunta: a esposa de Jó mandou ele amaldiçoar Deus e morrer? Como está escrito no hebraico? Muito obrigado pela pergunta, doutor Arabá. Muito obrigado. Isso aí é um texto tão, assim, distante do que realmente está escrito. E eu já vi muitas interpretações. Crítica textual. Exatamente. É por isso a importância da exegese. E principalmente numa boa Quer universidade. dizer que a mulher amaldiçoou Jó, não, mano? Não, diretamente não. Porque o que é que acontece? O texto diz assim, o texto diz literalmente abençoa. Usa o verbo prevarer. Então, abençoa o teu Deus e se despede. Não é por quê? Porque normalmente a gente tem a ideia de bênção como algo que a gente ganha. E na mentalidade hebraica, que se diz do hebraico, não é o que eu ganho, é o que eu dou. É uma concessão de autoridade. Eu permito que alguém faça algo, que alguém tenha algo. E vou te explicar, assim, com referências até no Novo Testamento também, para não ficar apenas com o referencial do Antigo Testamento, que seria necessariamente o tema do podcast. Então, ela diz, abençoa o teu Deus, porque ela diz, olha, reconhece, empodera esse Deus, atribui a esse Deus o poder que ele tem, reconhece o que ele é na tua vida e se despede. Aí tem que se compreender um contexto, porque Jó não queria morrer naquela hora. Entendi. Jó estava numa certa relutância, não aceito o que está acontecendo comigo, né? Já captou, você está falando como louca, eu não vou partir agora, não. Então a resposta dele está falando como louca, porque ele não queria. Se você ler só os primeiros capítulos de Jó, você não concorda com ele em nada. Até que ele chegue assim e diga assim, aí sei que o meu Redentor vive, é muita luta que ele vai tendo com a experiência com Deus. Um entendimento assim, de questões de vida. Então, por que eu digo que bênção não é algo que você recebe, algo que você dá? Por exemplo, o apóstolo Paulo, vou falar algo que se parecer heresia, tá aí o pastor Wagner para questionar. Mas, assim, o apóstolo Paulo diz literalmente, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz bendito, se eu pego do grego, a maior parte da tradução, a tradução que a gente tem, a partir do grego, é o Novo Testamento, então eu uso ali um verbo, é macário, eu uso uma expressão que vem do hebraico, que é a mesma coisa de abençoa. Esse Deus, bendizer é abençoar. Achirei. Como é que eu vou abençoar Deus? Se eu não tenho o que dar para Ele, o que é que eu vou dar para Deus para abençoar Deus? Então é uma concessão de autoridade. Eu reconheço a Deus. Eu honro a Deus. Exatamente. Então faz sentido você assim, traduzir dessa forma. Existem traduções complicadas sobre isso. A maioria dos tradutores eles não mexem com essa parte de Jó.
não mexem. Mas alguns questionadores colocam assim, não podia colocar amaldiçoar, porque naquele texto não podia colocar a palavra maldição ligada com o nome de Deus. Isso não tem nada a ver. O que se tem de mais propício é quando você pega o significado de uma palavra, o significante dela permanece em vários outros textos. Aí você tem uma validação do que significa aquele texto. Mas é isso, a resposta. Vamos para a Bíblia. Alguém tem a Bíblia? Traga uma Bíblia para mim, rapaz. Tem 3 pastores aqui, não tem uma Bíblia Eu tenho uma Bíblia aqui. Meu Deus do céu, pega a sua aí, né? Vamos ler esse texto na Bíblia aí, de Jó, que foi colocado, só para poder agora, diante do que o Jonas falou, como seria então a leitura correta? Vamos colocar assim. Deixa eu abrir na interlinear, então. Alguém vai lá no meu carro e pega minha Bíblia, meu Deus. Se trazer a mim, acabei deixando. Misericórdia, Jesus. Está abrindo, calma. Ei, meu Deus. Pode faltar um dia aqui. Enquanto isso, um abraço aqui ao nosso amigo Helenilton. Eita, pastor Edna Gaspar está conosco aqui também, por isso que o Wagner deu a referência aí, né? Fica berraco, né? Enquanto passear de carro, meu filho. Achou aí o texto? Claro, estou abrindo aqui, a minha Bíblia está enganchando. Está enganchando, né? É o texto lá que está em Jó. Né, que a mulher fala, amaldiçoa teu Deus e morra. Esse texto aí que... Pronto, eu queria que a gente, a Bíblia não está ajudando, ajuda aí, a partir dessa... Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Então, a tradução seria mais prática se fosse ainda retém a tua sinceridade, abençoa, é isso, Jonas? Literalmente abençoa. Abençoa a Deus e morre. Tipo assim, reconhece a vontade de Deus e para de lutar com ele. É isso? Você fez a melhor tradução até agora, pode colocar aí. Caberia também bendiga. 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 Já é mais suave. Entendeu? Porque a palavra abençoar, ela também pode ter essa variação da palavra bendiga, Deus e morre. E aí, quando João então fala, mas ele lhe diz, como fala qualquer doido, assim fala, tu é doida, mulher. Eu não aceito isso não, rapaz. Aí agora não, você é louco. Eu não aceito, eu tenho que bater esse papo com Deus, eu tenho que confrontar. Jó confrontou Deus, então, de uma certa forma, João? Sim, eles estavam em questões existenciais, né? E Deus escolheu ele, do nada, para ele ser um referencial de fidelidade. Ele não chamou nada mais e nada menos do que o Satanás. Olha, vá lá, viu meu servo Jó? O cara não estava fazendo nada, nem pediu para entrar na história. Mas já é uma contextualização. Jó está invocado, né? Esse rapaz não. Enfim, até ele descobrir essa relação. Então, ele está dizendo para você falar muitas coisas boas para Deus e morre. Ela está dizendo, ela não cabe maldito. Eu não sei por que se traduz maldito, você sabe? Pois é, porque a primeira instância de interpretação, quando já vai para a hermenêutica, assim, não é interessante, não conflita você colocar bênção como algo que é antítese ao que está vindo morrer. Isso. A bênção seria uma coisa boa que você recebe. E outra coisa era muito audácia, né? Você amaldiçoar a Deus, ó. Poxa, acho que caiu logo mal na cabeça dela e matava logo ela. É doidinha mesmo. Vamos aqui. Está errado essa tradução, não aprendeu. O Helenilton aqui, aí ele pega aqui, ele já pergunta aqui, Deus se arrependeu no hebraico? Aí o Davi Gomes, que está do outro lado lá, ele fala, em Gênesis 6, ele vai falar que Deus se arrependeu de ter criado o homem e se entristeceu. E aí, há um erro de tradução. Quem pergunta é o Davi, complementado pelo Elitônio. Davi, que é nosso aluno também de teologia, baixa de teologia, no nosso polo lá da Igreja Antioquia, e ele deve ter pego essa cola do Wagner, e fez agora essa pergunta. Pegou não, misericórdia. O que é que eu vou pensar aqui, misericórdia? Davi, tu devia aparecer aqui, né? Eu pensei Mas vamos lá, respondeu o Davi, né? Então, deixa eu colocar, já que é para aluno do pastor Wagner, eu tenho muito respeito a essa autoridade. Guardo. Assim, é bondoso, é bondoso. Eu vou passar para ele, eu pego essa pergunta para responder, né? Se eu colocar a pergunta mesmo, eu vou. Pergunta o seguinte: Deus se arrependeu? Porque ele vai falar em Gênesis que então Deus se arrepende de ter criado ali, né? De ter criado o homem, né? E ele se arrependeu de criar.
Está certa essa tradução? Realmente Deus ou não tem nada a ver? É uma falácia da hermenêutica recorrer somente à léxico-sintática para se fundamentar numa doutrina. Então, o que é que eu quero dizer com essa frase já pronta aqui? Aqui, a palavra é arrepender mesmo, só que é o seguinte, é um antropopatismo, eu atribuir um sentimento humano a Deus para que eu possa compreendê-lo. O Rudolf Bultmann vai falar que Deus é totalmente outro, que a gente não pode alcançá-lo, que Deus, na sua infinita misericórdia, se vestiu de humanidade na Bíblia, com a nossa linguagem, para que possamos entender. Então, é atribuir um sentimento humano a Deus, mas Deus não se arrepende. Quando a palavra usa o antropopatismo, que é atribuir sentimentos humanos, na realidade ele está querendo dizer que Deus se entristeceu. No hebraico, como é que No está hebraico, ele falou muito bem, só que foi com as palavras mais rebuscadas, que ele é um professor da história, acadêmico bem referenciado, mas traduzindo de forma mais simples para pessoas como eu. Não sei como as outras que assistem o podcast. Como eu, tu sabe hebraico. As pessoas mais simples, por exemplo, a palavra se arrepender, que é usada ali para Deus, é uma palavra que, como o Agnes falou, é usada para expressar um sentimento humano. A palavra é linda, viu? Tem vários aspectos da Bíblia, eu vou lembrar de milhões de palavras com essa mesma raiz. Mas ele fala assim, inahem. O que é esse inahem do verbo assim? É um verbo assim, que eu não tenho como traduzir, mas literalmente, mas entende essa expressão. Quem está vendo vai ser melhor do que quem está só ouvindo, mas aspirou. sim, pelas narinas, não fiz pela boca, porque eu tô com uns cabritos aqui. Mas ele aspirou. Quando a pessoa aspira assim, peraí. O Edilson não trouxe meu café que já está frio. Eu lamentei. Eu lamentei. Eu lamentei. Continuei em frente, assim, é para tentar trazer um... Ele tirou o ponto para não... Exatamente. Aí, para traduzir isso para Deus, ele colocou a mesma coisa de se arrepender como um homem. Bem, quando a palavra é imarre? Inahem. Eu, quando eu estiver agora em reunião com meus funcionários, vou fazer Inahem. Isso aí. Enfim. Aí vocês já vão entender, viu, pessoal? Alegre. Anota aí na REM. Eu vou aprender um bocado de coisa aqui. Caio Gaspar pergunta em Provérbios capítulo 34, versículo... Então, Provérbios capítulo 30, versículo 4 diz: quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que sabes. No original é filho ou seria uma citação ao Messias como filho, Wagner? Eita, esse daí foi pesado, vai lá. Bota aí, não bota aqui, não dá para colocar aqui na se eu for fazer porque é o seguinte, eu tenho que entender o sentido que o autor quer dizer. O sentido que o autor quer dizer é filho mesmo. Agora, quando eu vou pegar um paralelo mais amplo, vai ser o Messias. Mas a intenção imediata, concorda comigo, amor? Sim. É filho. É filho. Bom, essa parte de minuto eu deixo mais com ele. Eu vejo o que está escrito lá. Pronto. E dou mais para quem quiser traduzir, como quiser traduzir. Mas a tradução imediata eu falei, né? Então a gente tem que entender que... Wagner comenta, esse tradutor deveria estar cheio de monstro. De vinho. De vinho, né? Eita, Jesus. Benigna Souza perguntou: já estou com Deus, Jonas? Isso também é bom. Ou não? É para você mesmo. Já estou com Deus. No hebraico ou não? Não tem como se trazer Deus para a terra, então é Emmanuel, é Jesus, então. Mas, assim, tudo que se trata... O pastor Wagner gosta dessas palavras, teofania, enfim. É que ele gosta de pressionar. Não, ele fala muito bem. Né? Ele já tem professor, tu sabe. Enfim. Não, ele está sendo bondoso aqui, ele é top também. Mas, o que é que acontece? O hebraico é mais top ainda. Eu sou do hebraico e nem eu faço a modéstia, realmente eu dedico minha vida a isso. O que é que acontece? Não tem como lutar com Deus, né? Quem luta com Deus? Não tem condição. Quem vai entrar de quebra de braço com Deus? Não tem um time do bem e um time do mal. Deus está acima de todas as coisas. Mas existe uma resistência à vontade de Deus e aos seus mensageiros. Aqueles que se colocam como Deus aqui na Terra, ou seja, são atribuídos como Deus, né? Anjos, enfim. Usar a expressão lutou contra Deus, lutou contra alguém de Deus. Quando, por exemplo, vou trazer para uma linguagem de pessoas mais simples como eu. Você vai para uma igreja e existe um líder eclesiástico ali. E normalmente a gente diz, olha, esse é um homem de Deus. E contradizer aquela pessoa, porque ela está fundamentada na palavra de Deus, é como contradizer o próprio Deus em instâncias menores, salva as proporções. Então não tem como lutar contra Deus, né? Ninguém nem vê Deus.
tem como se ver, não tem como aquilo que é criado. Então, naquela tradução ali, seria outra... Não, tem essa, vou falar, essa diplomacia tradutória. Eles usam a forma assim de chamar, atribuir a Deus algo que é de Deus, mas literalmente você não vai ter Deus direto. Uhum. E literalmente, para a curiosidade das pessoas que gostam muito de ouvir sobre isso, literalmente você não tem nem Deus diretamente. O nome de Deus na Bíblia é uma das perguntas que mais me chegam. Assim, qual o nome de Deus? Elohim, como a gente já falou aqui, que é um plural que é atribuído para pessoas de entidades maiores, ou é Adonai, o tetragrama, Jeová, essa série de coisas todas. Não, na Bíblia não tem nenhum nome para Deus, tem uma atribuição de algo para Deus. Porque Deus está acima de qualquer... lutar com Deus, né? Ele está acima de qualquer outra coisa. Quebrar o pau dele. Tá acima Só quebrar uma coxinha. Tá vendo aí? Eu não acabei nem discordando dele. Tem um teólogo que eu acho que é tão importante essa referência dele, apesar dos pesares, mas ele sempre diz assim, eu não vou entregar o nome dele, mas o Wagner, que é o teólogo da coisa, pode dizer, mas ele diz assim, todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, assim, o meu ponto é o hebraico. Aí, o pastor Wagner é muito mais expressivo na teologia, porque tem uma longa jornada acadêmica, você sabe, todo mundo sabe disso. Basta ver o látis dele. O látis não morde, né? Meu látis é bem magrinho. Látis baixo. Mas, enfim. Enfim. Mas hoje eu me dedico a expressar o que está escrito. Aí, a partir do que está escrito, você faz a hermenêutica, faz outra interpretação. É como se ele está dizendo aí que ele faz o trabalho do biblista. Exatamente. E o trabalho do biblista é a interpretação do texto. Aí o teólogo vai pegar essa interpretação e vai trabalhar e fazer uma exegese maior. Perfeito. Valdemar Honório pergunta sobre o Salmo 116, versículo 15. Alguém me ajuda aí? Manda aí, obra aqui. 116, versículo 15. Já falamos do Jacó, um salmo o quê? Salmo 116, versículo 15. O que é que vai dizer aí? É muito boa essa daí. Salmo 116, versículo 15 diz: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vamos lá, isso é uma tradução da Almeida Revista e atualizada, né? Como é que é então aí? Posso ler no hebraico? Aí eu posso fazer uma tradução, é um curtinho, eu posso fazer uma tradução mais próxima do que está escrito. Uhum. Puxa, vai ser legal. Vamos lá, diz assim, o texto completo, depois vou ler por partes. Diz assim, ó. E acabei, Nei, Adonai, Amapotá, Lahasdava. Vou ler devagarzinho, por partes, eu traduzindo, e quem perguntou, anota. Ou vê o podcast depois, né? Repete, tá no YouTube. E a cara é algo que é precioso. Eu disse, é disso a cara, é o meu querido, é um amigo precioso. E a cara é precioso, Beinei Adonai, aos olhos, conforme os olhos de Deus. A coisa do antropoformismo aí, do antropopatismo. Só apertar o vago para ser as palavras difíceis aqui, ó. Antropopatismo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus, lá Hassidav. Esse lá Hassidav é tão interessante porque é dos seus adeptos. Por exemplo, a gente tem um movimento lá em Israel que são os Hassidinos. As pessoas são adeptas ao judaísmo, a gente fala que lá é racismo. É um racismo. Então, quem é adepto do Senhor, mas não é qualquer adepto, adepto à religião ou a Deus, né? Aqueles que são beneficiados por Deus, porque vem de uma raiz que a gente vê também hoje em dia, que é a graça, um benefício. Hesed é a palavra que gera essa palavra de adeptos aqui. Então, preciosa é aos olhos do Senhor morte como uma passagem, porque morte não é um ponto final. Morte no entendimento muito claro das Escrituras é uma vírgula. Por onde você vai depois dessa vírgula? No cristianismo vai definir se você aceitou Jesus ou não. Mas, enfim, preciosa é aos olhos do Senhor essa passagem dos seus beneficiados, bem literal, auditável. A pessoa pode auditar isso. Se não tiver como auditar, eu ajudo, cursofalafe.com. Ela aprende a ler e escrever. Para Deus é precioso a passagem, essa passagem, porque Deus tem um lugar. Eu te amo, então eu quero você perto de mim. Agora, existe um momento aqui de dor, de extrair algo de você. Teve pessoas que andaram tão próximas de Deus que nem se passaram por isso, foram diretos, assim, não era vírgula, foram diretos
do Enoque pegou logo a carruagem de fogo, não pegou nem o translado da morte da terra, enfim. Mas é por aí. A tradução, a partir do momento que a gente está falando de exegese, a exegese te dá esse instrumento. E aí você vai conectar com outros instrumentos. Um deles é a hermenêutica, né? Você vai aplicar. Que nós vamos já falar sobre a hermenêutica. Vamos aqui pegar. Nós internautas estamos bombando aqui. Eu tenho que dar a voz aqui, nós internautas aqui, que é para poder. É sinal que é curioso bem, né? Jonas, essa é para você. Texto do Êxodo, número 32, versículo 14. Êxodo 32, capítulo 32, versículo 14, diz: Deus se irá por conta do bezerro de ouro. Moisés pede para Deus se arrepender. Não, Deus se ira. Deus se ira por conta do bezerro de ouro. Moisés fica invocado, Deus diz que vai mandar matar todo mundo logo lá, vai logo dar fim na cabo desse bando de 100 futuro. Aí Moisés diz: rapaz, Deus não faça isso não, rapaz. Parece um amigo meu, tipo, né? Deus se arrepende. Qual será a interpretação correta desse caso? Deus se arrepende de novo nesse caso? 32, 14, né? 32, 14. Mas a palavra aqui, ó, vai na rema, Adonai, Qual é o texto? Êxodo capítulo 32, 14. É a mesma questão que a gente já respondeu anteriormente, mas vale para a audiência esse bônus aí. Né? Assim, de trazer para Deus um sentimento entendível pelo homem. Deus não tem como explicar Deus. Mas quando a gente aproxima ele de sentimentos humanos, você consegue se aproximar um pouco mais do que ele quer. Então, assim, Entendi. Ele inspirou não se arrepender. Porque é a questão do respirar. Exatamente, porque existe outra palavra para arrepender em hebraico. Tem mais duas. Tem haratá, que a gente usa hoje em dia, está arrependido, haratá. Mas, por exemplo, tem uma palavra que usa-se bastante pelos profetas quando fala assim do povo se arrepender dos seus pecados e voltar para Deus. Essa palavra não cabe em Deus. Por isso que eles usaram essa palavra aqui, que é uma expressão humana, nahem, porque a palavra que eu quero dizer é lachov. Melhor, lachov mesmo, lachov. Porque essa palavra literalmente significa voltar. Você está indo num caminho e você volta. Mas não cabe para Deus. Deus não tem como errar o caminho. Entendi. Não tem. Então, ela usou a mesma palavra. Fique ciente, a pessoa que perguntou, a mesma palavra que foi empregada quando se fala que Deus se arrepende, usa essa palavra, inahem. Olha, tem uma pergunta aqui, pegando, é só voltar para o mundo israelita, que o mundo israelita é bom, pastor. O israelita também deve estar. Já tem alguma pergunta israelita aqui? Tem não, até agora não tem. Vai passar aqui de lado e vamos aqui a nossa pergunta. O livro dos apócrifos que o Jonas falou, você começou a falar as divisões ali, os livros apócrifos do Antigo Testamento são os mesmos do deuterocanônicos, quase não sai. Em síntese são, né? São mesmo? Em síntese porque o deuterocanônico vem depois, segundo o cano, né? Depois do cano ter fechado. Então surgem outros. Agora, o mapa desses livros é muito interessante olhar, fazer uma boa pesquisa, um bom curso de teologia, como a UNIB oferece, para você ter esse conhecimento mais largo desses livros, que tem um referencial histórico, é muito importante. Agora, citar todos de cabeça, eu não citaria todos, não. Tentei lembrar naquela hora que uma oferta salva os pecados, acho que é Tobias, a referência. Mas a resposta dele mais direta é essa. Eles são, em síntese, são os mesmos títulos, são mesmo deuterocanônicos e apócrifo é a mesma coisa. Por várias essas perguntas, que eu não disse para ele. São os mesmos, só é a visão que é diferente. Por exemplo, deuterocanônico significa segundo cano. Quem usa esses títulos são os católicos. Nós consideramos esses livros apócrifos. Por quê? Porque eles têm erros. No livro de Judite, se eu não me engano, Judite capítulo 1, verso 5, sim, vai dizer que Nabucodonosor era rei de Nínive. Nabucodonosor nunca foi rei de Nínive, mas Nabucodonosor era imperador da Babilônia. Então, aqui eu vou ter uma questão de um livro que está com erro, enquanto os livros do Cânones têm que ser inerrantes. Então, nos livros não pode ter erros geográficos e tudo. Pode até não ter comprovação histórica e geográfica. Pode até ter uma divergência, mas não tem como negar. Já os livros, por exemplo, 1º e 2º Macabeus, o mesmo cara vai morrer 3 vezes. Então, não pode ser considerado. Apócrifo significa escuro, sombrio, contaminado. Então, esses livros, para nós, protestantes, no meu caso, protestantes, evangélicos e judeus, eles são considerados apócrifos.
Perfeito. E o Davi, que está aqui nos acompanhando e participando, ele quer, inclusive, receber uma nota, pelo menos, de 1 aí, de nota 1 para ele aí. Dá algum pontinho para ele lá na hora da prova, Wagner. O Davi está pregando muito, viu, Está pregando muito, né? Está pregando Pois muito. é. No princípio criou Deus o céu e a terra. Vai para ti, viu, Jonas? No princípio criou Deus o céu e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. E no versículo 2 diz que ela, no caso a terra, estava sem forma e vazia. Deus cria algo imperfeito, Jonas, como Exegese já analisa o original do Gênesis 1, capítulo 1, versículo 2. O que eu posso analisar aí? Deus não cria algo perfeito? Não. Ele, assim, agora, um ponto de vista que eu colocaria para ele É teologia do hiato. que ele trouxe isso quando ficar essa ideia da exegese, mas da baixa crítica, né? Mas deixar a alta crítica para o pastor Wagner. Mas a questão é que nem tudo que é bom aos meus olhos... grato demais. Nem tudo que é bom aos meus olhos é bom aos olhos de Deus. Nem tudo que é bom aos olhos de Deus é bom para mim. Tá bom? Então, seria assim, essa questão de perfeito e imperfeito, para mim, uma vida que abundante financeiramente, alegoricamente, abundante financeiramente, é perfeita. Mas esse é o referencial para Deus? Eu acredito que não. Ele quer muito mais do que dinheiro para a minha vida. Ele quer uma vida com missão, uma vida com propósito. Então, essa questão de entender que se Deus se criar algo imperfeito, depende dos olhos que estão vendo essa história aí. Wagner Gaspar, você concorda com ele? O que você me diz aí com essa resposta aí, Wagner? Não, o João está errado, o Wagner? apóstolo está certo, mas eu acho que o Davi está querendo colocar a teoria do hiato, que houve um hiato entre o verso 1 e o verso 2, e que Satanás, Ezequiel 28, que também é uma exegese, mas embora é convencionado isso, quando joga, os anjos vão tudo jogar entre o verso 1 e o verso 2. E aí Isaías 45:22 diz que Deus fez a terra não vazia. Então, a partir do verso 2 está uma reorganização da criação, mas a princípio, no verso 1, teria sido feito perfeita. É uma teoria, não tem como afirmar 100%, mas essa teoria existe, é muito forte. É bom estudar isso aí. Por exemplo, eu recomendo seguir Jonatas Cavalcante no Instagram. Eu estou com o propósito de colocar um curso para as pessoas chamado Academia de Jesus. A gente pega textos difíceis e torna o entendimento fácil. Por exemplo, normalmente as pessoas se perdem com os ornamentos, as figuras que tem em Gênesis. O livro está falando o tempo todo de relacionamento com Deus, e as pessoas normalmente se perdem assim, tem o hiato, tem o agudo, tem a preposição. Tirou contigo. Não, é porque ele está na alta crítica, o pastor Wagner é muito boa interpretação. Ele é pastor. E ele está calmo, né? Não está discordando de ti. Vamos ver que horas acaba o podcast. Ainda tem muitas perguntas aí. O que é que tu dá pro Wagner? Pode tu dar alguma coisa energética? Energética, né? É porque eu tô calmo, aí tá calmo, daí tem rifotril. O pior como tá grande, tu mostra trebolou daí, tá embora. Já falei pra todo mundo. Mas enfim, então ninguém acredita. O Caio Gaspar disse que, segundo a teoria do meu amigo Davi, ele prova que teve bilhões de anos entre esse hiato aí. Davi vai provar. Ele vai provar. Aí Davi, que é de Santiago, e depois procurei lá na Igreja Batista, lá na Igreja de Antioquia, e lá ele vai provar que teve isso aí. Benigno Souza, ele vai. Rapaz, o pessoal gostou desse tal do cão, viu? O Pai Benigno da turma do Maranhão, turma top, cara, eu dei aula para eles ontem. O povo tá gostando. Vamos lá então, né? Qual a utilidade que tem da exegese, rapaz? A gente tá conversando aqui, aí, vamos. Como você, assim, na maioria das vezes, o pastor Wagner falou, tem textos difíceis, tem texto difícil, texto fácil. Mas, por exemplo, aquele texto que você gosta, isso aqui vai ficar bom para um corte. Aviso logo. Aquele texto que você ama, que você gosta. Como ter certeza se realmente foi escrito assim? Ou é um ponto de vista de uma tradução que conservou, equivocado ou distante do que realmente era? Por exemplo, eu estava abrindo aqui um texto que falaram aqui do coração de Faraó. Êxodo 14, alguém pediu, algum dos internautas pediu aí. Internautas do Galdinho. Foi, verdade. 14 e 13. Porque a questão do Faraó, peraí, se Deus endurece aquele coração, então Deus é cúmplice da história dele ter feito o que era ruim para o povo de Israel. Então, de que forma Deus participa desse cenário, assim, sem ser cúmplice do mal que Faraó fez ao povo? Aí, como que a gente responde questões como essas? Com exegese.
E o instrumento-chave para fazer uma boa exegese é a língua. Como você vai interpretar um texto se você não sabe o que está escrito? A língua hebraica, então se estuda hebraico. Aí o texto, por exemplo, aquele do faraó, diz que para ó, dá para rem. Vou ler devagarzinho e dar uma possível tradução que pode ser auditada. Uma das questões mais nobres da tradução bíblica é você poder auditar. Você tem um instrumento que valida o que está sendo dito. Para a interpretação, você tem um ponto de vista de uma pessoa. Você considera uma pessoa que interpretou um texto, eu gostei dessa interpretação. Mas está escrito assim, já na exegese, peraí, o que realmente está escrito? Você tem um instrumento. Tem a língua hebraica, tem um dicionário, tem uma sintaxe, tem uma série de instrumentos para você validar, para auditar. Por isso, eu fortaleci o coração do faraó. Por que ele fortaleceu? Porque você acompanha a história, já no contexto, o faraó gostava do povo e desgostava, deixava ir, depois mandava voltar. Vai, mas não vai tão longe. Ficava indo, era aquele coração dúbio, que faz, não faz, faz, não faz. E aí, Deus, vamos acabar com esse faz, não faz, vamos deixar só faz. O que ele fizer agora vai estar feito. E aí, Deus, ele vai, vou endurecer bem na hora que ele vai perseguir vocês. Aí diz assim, ó, eu fortaleci o coração dele e ele vai passar, ele vai passar a perseguir vocês. Radaf Arhem, vai perseguir vocês. Então, quando eu entendo que o que está escrito, fica mais fácil entender o que se quer dizer com o que está escrito. Deixando cada vez mais claro para pessoas mais simples como eu. Você não pode pegar simplesmente a carne crua e colocar na mesa para as pessoas servirem. Você vai ter o cliente que vai gostar ao ponto, mal passado, bem passado, e ele vai degustar aquilo de forma mais agradável para ele. A tradução tenta fazer esse prato ficar bem mais servido. Não adianta, olha, é um comercial, pode ser até contrário a você fazer o curso de hebraico. Mas não adianta você ter o hebraico se você não tem como entender o que se quis dizer. Por isso que se faz necessário estudar um curso de teologia, fazer hermenêutica, fazer a própria homilética, para passar para as pessoas sobre isso, fazer uma série de outras disciplinas que favorecem o entendimento do que está escrito. Enfim, acho que eu ampliei muito a resposta dele, mas espero que ele tenha entendido alguma coisa. Perfeito. Tu concorda ou discorda, Wagner? Eu já discordo. Eu acredito que Deus endureceu mesmo. Ali seria um decreto de Deus para um fim maior. Então, Deus endureceu o coração do faraó. Dentro da teologia, quando a gente faz essa interpretação, diz que Deus realmente só fez fluir a ruindade do coração do faraó. Potencializou. Fala uma coisa diz outra, enfim. Mas não, acho que ele tentou dessa forma discordar, mas acabou concordando. É verdade. Porque assim, eu disse o que está escrito. O que está escrito é fortifiquei. Razek é o verbo. Qual é o verbo? Razek é o fortificar. Então. Razak, a primeira pessoa. Eu fortaleci. Eu falo assim, ó, Razak, seja forte. Seja forte. Ele está treinando, eu coloco lá no Instagram dele, Razak, que ele está treinando, é forte, força. Então, assim, eu fortifiquei, eu segurei assim, fortaleci, porque estava mole. O coração dele estava indo e voltando nesse meu ponto de vista. Mas o que está escrito é eu fortifiquei. Agora, de fortalecer para endurecer e para ter outras interpretações, a liberdade de quem está lendo aí, quem está interpretando. Amém. A parte é essa. Dagshilene deve ser Razak, né? Verdade. O pessoal começar a falar... Fica aqui, estão me humilhando, não fala hebraico. Já criou o curso. Tu me humilha que eu tô raiva. Vai ver meu carro, tu olhou assim, meu Deus. A paz do Senhor a todos, diz aqui o nosso amigo da Igreja Assembleia de Deus, lá do Peru. Peru? Rapaz. Vai estar pensando no Sul Internacional, rapaz. Peru que não sabia, pô. Bora, rapaz. Boas tardes. O Benito estava informando para o senhor, pastor Bach, que ele nunca foi aluno lá do Maranhão, ele é aqui do Ceará mesmo, lá de Jaguaretama. Perdão, Benigno, perdão. Tá lá e disse que ele não passou por lá ainda não. Né? Mas você vai para o Maranhão. Lá tem camarão e peixe. E o Benigno pergunta, professor, é por isso que aquele texto já respondido aqui. Carlos, então, 1 Samuel 28:15, pai, quando a tradução fala literalmente que Samuel disse a Saul, foi escrito assim porque o homem ainda não conhecia o diabo como vemos hoje. Bota aí, Davi, 1 Samuel 28:15, essa passagem aí. É o da pitonisa, quando a visão está subindo. Na realidade, dá para interpretar que foi um entendimento do autor ali, mas em absoluto, se a gente fizer uma interpretação com os paralelos, com um contexto maior, a gente vai identificar que não pode ser. Não cabe.
Perfeito. Mas o entendimento do escritor é que há alguém parecido com Samuel. Ele achava que era. Samuel disse, por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse, muito angustiado estou, porque o filisteu guerreou contra mim e Deus se desviou de mim. É interessante que o primeiro livro de Samuel é atribuído a Samuel, e Samuel estava morto, né? Então o autor do livro não pode ser Samuel. Aí é uma questão de autocrítica também. Rapaz, veio para confundir a cabeça do povo mesmo, né? Rapaz, Os povos dos meus anos estão todos doidos, meu Deus do céu, não estou sabendo mais o que foi na minha vida. Nada, o pessoal tem O um livro caminho. primeiro Samuel não foi escrito por Samuel. Né? Jó, Mas no texto concorda não com... pediu para amaldiçoar, foi para bem dizer. Homem, é uma confusão grande, nada, a pessoa não sabe mais nada, né? O diabo não foi o diabo, ali foi, ninguém conhecia o diabo para falar do diabo. Mas tem um Só ditado. depois é que tem, né? Que Mas sabe. tem um ditado que diz que ninguém perde a fé estudando teologia. Ele descobre que não tinha. Exatamente. Não, você acabou de dizer, não, para pensar, porque o que o pessoal conheceu, Eu, Satanás no exílio. mas eu estou dizendo que Jó não é íntegro, que teve uma edição em Jó. Tem uma gambiarra. Botaram lá depois, porque depois Satanás some do livro. E aí, Existe essas questões mesmo. Fala aí como é a pouco. Existe um negócio chamado, o pastor Wagner sabe muito bem sobre isso, já ensinou, acho que eu aprendi isso em primeira mão, foi com ele, mas tem uma chamada teoria das fontes, onde se atribui... Isso é a cara do Wagner. Aí, quando terminar aqui, vou me queimar, mas... Se atribui, assim, a autoria do Antigo Testamento, principalmente do que se chama Pentateuco, na faculdade, a Torá, da lei, a vários autores... Mas tu lembra disso, né? Um professor que... O professor inspirou ou traumatizou, acho que ele me inspirou, porque eu não cheguei aqui. Mas, enfim, então, eu particularmente não concordo, porque eu sou a favor da teoria que se entende que o próprio Moisés escreveu, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Mas existe uma teoria que contradiz isso, e essa teoria pode avaliar, como o pastor Wagner está falando, para essa questão de datar o livro de Jó com a mesma data dos primeiros livros de Gênesis. Então, peraí, quem foi que escreveu quem? Onde é que estava o diabo antes de estar no livro de Jó? Porque não estava no livro dos 5 livros da lei. Você não vai ver uma personalidade sendo chamada de diabo para açoitar o povo ou ser encarregado de atribular as pessoas. Enfim, aí já vai parte para autocrítica. Eu sou da baixa crítica, da manuspitologia. Então, aí eu vou ter a histórico crítico, que vai trabalhar com essa questão de datando, é o método que eu utilizo, e o estruturalista. O estruturalista vai crer que o próprio texto tem um sentido e uma movimentação. Isso pode ser verdade em alguns textos. Por exemplo, Lucas 15, na parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, você vai ter 3 parábolas que vai tudo explicar a introdução. Só que nem todo texto o método estruturalista vai caber, não. É um método estruturalista muito bom também, em algumas partes. Então, são esses 3 métodos. Histórico-gramatical, histórico-crítico e estruturalista. Eu acho que, na realidade, você... Não sei se o apóstolo concorda comigo, mas você pode escolher o método que mais se adequa ao texto. Tem texto que vai caber mais pesquisa de data, de autor. Tem texto que é mais simples, não tem como você gastar o método histórico-crítico. Né? Perfeito! O apóstolo João é mais conhecedor da cultura hebraica. Então, a interpretação dele vai ser mais rica da questão do judeu, da questão do hebraísmo. Mas eu já tenho um contexto maior da teologia, então eu vou ter outros panos de fundos. Juntando as duas vai dar uma boa coisa. Muito maior. Jorge, afinal de contas, quem escreveu Jó? Pergunta internacional aqui. Foi Moisés? Bom, Moisés escreveu muita coisa, mas quando você lê os 5 primeiros livros ali, essa parte que eu sou, quando passa do hebraico para o que está escrito, para entendimento, eu sou dedicado no Antigo Testamento, mas nos 5 primeiros livros. Você percebe que Moisés tinha acesso a outras fontes. Você vai encontrar citações do próprio Moisés falando assim, do livro que falou sobre fulano de tal. Ele cita no próprio Pentateuco, para deixar claro para o pessoal da teologia, no próprio Pentateuco, outros livros que já existiam. Dentro do próprio, você está falando aí, dentro do próprio livro do Levítico, né? Que você tem ali o livro da lei, Sim, ali, né? sim. Houve influência de Moisés na questão da lei do talião, por exemplo? Bom,
a gente tem a influência que Moisés trouxe do Egito é muito notória, porque a palavra é divina, mas a causa é profeta, depende do instrumento. O que Deus fez através de Paulo foi bem diferente do que fez através de Pedro. Essa questão do Wagner gosta muito cedo, do pastor Wagner, de falar da escrita de Pedro e da escrita de Paulo, da questão linguística e da questão escriturística. Então, o que se tem é que, quando Deus fala para o homem, ele usa os instrumentos, trabalha, capacita, mas ele tem uma limitação de acordo com o que ele está usando ali. Se ele está usando um Pedro, ele tem um aspecto mais sobrenatural. Se ele está usando Paulo, ele não precisa tanto do sobrenatural, ele tem um natural qualificado. Então, assim, eu acredito que as influências que Moisés teve foram bem usadas em momentos propícios. Por exemplo, ele contrariou muitas coisas. Você tem ali um código de Hammurabi, que é bastante conhecido. Sim, o código de Hammurabi, eu falei ele italiano, mas ele é italiano também, né? Porque ele olha por olho, dele por dente, ele é italiano, né? Só que o código de Hammurabi tem placas de cerâmicas. Mas do italiano é por quando parou Olho por olho, dentro por dentro, porque você vai ver também Moisés, de uma certa forma, né? Repete. Quando acaba, ele dá aquela quem vem antes e quem vem depois. Foi italiano ou foi Moisés? Italiano, Italiano veio antes. Então Moisés bebeu da fonte italiano. com certeza. Mas ele Então não é coisa vindo divina, mas sim coisa que já está vivendo. Não, aí você tem que identificar, justamente trabalhar o que é inspiração e o que é revelação. Tudo que está na Bíblia, para mim, é inspirado. Mas nem tudo é revelado. Perfeito. Concorda, João? Bom, em uma boa parte. Ele só em boa parte, né? Em uma boa parte. Qual a parte que tu não concorda com o Wagner? Tem muita... Teria muita coisa. Daria um podcast só de MMA teológica. Mas... Vamos lá. Tomara que fique aí. Mas enfim, eu tô com as ligas aqui, não deixa eu não rir muito, não. Mas enfim, o Moisés tinha acesso a muita coisa. Por exemplo, Moisés era um homem culto. Claro. Nós temos que entender que Moisés passou. Ele príncipe, foi né? acolá, ele foi. Toda a estrutura, a cadeia de Moisés vem do palácio do faraó. Então ele pegou ali os caras, os melhores da época, né? Para ensinar, né? A baixa crítica me dá indícios fortíssimos que Gênesis tem uma fonte. Por exemplo, Gênesis capítulo 1 vai até o verso 33, se eu não me engano, até o 2:3, ele repete em 36 versículos, eu acho que mais de 34 vezes a palavra Elohim. É a teoria das fontes, que eu falei. É bom isso aí. Então, ele repete Elohim, 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 Elohim. Isso dá indícios que é um resumo. Quando eu repito uma palavra várias vezes é porque eu estou fazendo um resumo. Entendi. E aí vamos pegar aqui também algumas coisas, né, que você vai ter um livro que é tudo para me lembrar o nome do autor. Esse livro ele é muito utilizado na teologia católica. É um livro de capa azul de história de Israel. Curiosidade. A história dos Hebreus, né? Não, história de Israel. Esse, não é de Hebreu, não. História de Israel, não desse livro. Mas ele vai trazer a história de... Que tem um candelabro na frente? A história dos Hebreus, né? A história de José, né? Que negócio que atribui a Paulo José. O que acontece nesse livro? É interessante, ele vai atribuir, eu quero trazer essa pergunta para o Wagner, pois Abraão, ele vai dizer o quê? Que ali de Deus, ele vai colocar isso em parênteses, né? Que Deus se revela a Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, que eu irei te levar a um outro lugar, né? Que eu te mandarei, né? A terra que eu te mostrarei. A terra que eu te mostrarei. E esse autor vai dizer que aquilo ali não é nada divino, mas sim que uma prática normal do povo que Abraão, daquela região onde estava, uma prática normal, uma prática nômade. E que, na realidade, Abraão vai estar fazendo o que já é normal, a cultura do seu povo. Isso é um exegese, isso daqui é o que tu fala, é o que tu fala, é uma autocrítica? Não, isso aí é contexto cultural. Isso é o contexto histórico do costume de uma época. Faz parte da exegese. Faz parte da exegese. E quando eu vou ver o contexto histórico. Então, se tinha esse costume, identifica isso em manuais de costumes bíblicos. Eu nunca vi isso.
Pois é. Eu vou procurar depois. Pois é. Aí, quer dizer, se isso daí se Oh. a gente levar dentro dessa ótica, onde eu quero chegar, é que muitas das vezes, não, isso aqui não tem a de Deus, aqui tem mesmo um ciclo natural. Mas por que Deus não podia usar a cultura? Porque ele interfere na cultura, mas assim, de forma prática. Por exemplo, duas pessoas. Ou esse Suzano falou, né? A cultura, e agora ele usa a cultura para fazer os seus projetos, né? Claro, por exemplo, duas pessoas, uma X e uma Y. É bom para a audiência. Por exemplo, a X é um milionário e a Y é um pobre coitado. Deus usa as duas? Com certeza. Com certeza. Ela pode usar o Y, que é um pobre coitado, e transformar água em vinho ou colocar água no tanque do carro, em pentecostal, e virar gasolina. Mas usa o X também, que tem um posto de gasolina. E ambos são usados por Deus, sem interferir diretamente na cultura, a cultura, o modus operandi da situação, da sociedade. Então, não tem por que, assim, entender que não havia, por exemplo, essa questão que foi colocada do Abraão. O Abraão era chamado de hebreu. Hebreu é o cara que atravessa de um lugar para outro. Então, liga com esse contexto histórico. Isso era normal, normativo, dizer assim, que ele saía, vai sair da tua terra e vai para outra terra. É normativo, claro, se ele atravessava lugares, porque na preservação das espécies, no início, as pessoas queriam ficar num lugar seguro, ver a Torre de Babel. As pessoas estão bem aqui, tem a tendência de se acomodar. Raramente saíam dos seus lugares. Então, é normal, assim, é fácil de entender que alguém assim saiu de um lugar para outro e já era conhecido por sair de um lugar para outro. E no caso do Abraão é mais interessante ainda, porque você começa a ver o contexto, não foi nem ele que saiu necessariamente. Mas aí, para mim, torna um milagre maior. Porque é o seguinte, se era costume de todo mundo fazer isso, porque logo Abraão se saiu as 3 maiores religiões do mundo. Porque logo de Abraão se saiu o cristianismo, Isaac, de um filho só, saiu uma descendência enorme. Então aí o milagre fica maior. Escolha divina, né? É a escolha divina, sem internet, É sem um nada. propósito de Deus na vida de Abraão. Pois é. Então a gente tem que entender também que a Bíblia não é exceção mediúnica. Que Lucas capítulo 1, verso 1, vai falar que Lucas fez uma pesquisa para apresentar a Teófilo, um trabalho praticamente encomendado. Então, por que Gênesis não pode ter pesquisa de fontes também? Por que vai invalidar? E outra coisa, o texto, o apóstolo sabe disso, o reverendo também sabe disso, o reverendo é top na teologia. Ele se faz de queixudo aqui, mas ele sabe muita coisa, ele faz cada coisa ali com a gente, faz cada pergunta que encala com a gente aqui. Aí, o que acontece? O texto dos originais só são o corpo do escrito, e o corpo do espírito não fala quem é o autor. Alguns livros falam, mas a maioria dos livros não tem dizendo. Se a Bíblia não diz quem é o autor, por que eu vou ficar preocupado se a cultura judaica ou a cultura da igreja, ou a cultura católica ou a cultura protestante vai dizer quem é o autor? Eu tenho que estar preocupado com o texto bíblico. Para mim, o texto bíblico é inspirado. Não importa se foi Jó, se foi Moisés, se foi algum escriba, se foi algum profeta. Para mim, o importante é o texto, que o Espírito Santo inspirou e acabou. Vamos tá maravilha pastoral. Manda ele para voltar para a teológica, falar aquelas palavras bonitas lá. Não, mas no fundo, o texto é que é importante para mim. No final, a pergunta que quer calar: dá para fazer exegese sem aprender hebraico? No meu ponto de vista da montanha, é impossível, não é assim, difícil. Como que você vai fazer exegese sem saber o que realmente está escrito? Para chegar no hermenêutica e buscar um contexto. Mas pode ter outros pontos de vista aí, outros pontos da montanha. Dá para fazer exegese sem aprender hebraico? Dá. Pronto. Tá. Aí qual é o Então você tem 2 opções. Você não, pode se matricular. Não, peraí, pelo amor de Deus, eu não estou querendo. Não, eu quero fazer intriga aqui. Do Wagner, que lá o importante é estar ligado. Mas eu trabalho hebraico também. Agora, a questão é o seguinte: quando eu não sei o hebraico, eu vou ter que recorrer a várias traduções e eu vou ter que recorrer a comentários bíblicos. Hoje em dia eu já tenho o Bible Hub, eu já tenho outros aplicativos que eu posso ter uma tradução que não é o ideal, mas vai quebrar um galho. Agora, o ideal mesmo é eu saber as línguas originais. Se você tiver dificuldade,
Se você tiver assim, facilidade de aprender, procura Jonas no curso Arte. É tão vai ensinar. facilzinho. Só tem Se 22. você tem dificuldade, bloqueou, procura Wagner, que o Wagner tem também que resolver. O fato é que você faz exegese sem problema nenhum. E se matricule no curso de teologia da Da UNB. UNB. Tem que Grande apóstolo Jonas, suas considerações finais e sua palavra final. E fala uma frase hebraica aí e traduz para nós aí, para poder encabular o povo, né? E fazer o povo aí. Bom, eu amo participar desse podcast porque ele privilegia as mentes que buscam algo mais de conhecimento. Eu amo participar de mesas onde as pessoas sabem mais do que eu, para que eu possa aprender um pouco mais, e eu estou aqui nessa mesa honrada. E amo compartilhar aquilo que Deus me deu, que faço questão de falar. Esse é o meu apostolado, de estar contribuindo com as pessoas. A palavra hebraica, meu nome é hebraico. Jonatas significa um presente, algo que é dado por Deus. Yon, que é um dos prefixos para usar o nome de Deus, e o Natan, o verbo lateto, Yon Natan, aquilo que é dado por Deus. Então, eu quero ser esse presente de Deus para as pessoas e presentear você e aqueles que quiserem aprender a língua santa, os originais das escrituras, no curso Aleph, cursoaleph.com. Só me procurar lá nas redes sociais, Jonatas Cavalcante. Uma outra palavra, Evareh Ha-Adonai. Que o eterno, nosso Deus, abençoe, direcione a sua vida. Bechem Yeshua HaMashiach. Em nome de Jesus. Wagner, é contigo, Wagner. Se cabulou, vai também terminar. Anil Hevivrit. Olha, mandei lembrar aqui. Anil Hevivrit. Eu amo hebraico. Então, agradecer a oportunidade de rever o apóstolo Jonas aqui. Que Deus abençoe seu ministério, seu trabalho. Amém. E que Deus possa estar nos abençoando a todos. E a exegese é um trabalho minucioso e trabalhoso, mas é muito gostoso você, quando tem tempo, de fazer uma exegese. Para quem gosta de pregar expositivo, não dá para pregar expositivo sem entender de hermenêutica e de exegese. Então, eu tô espantado e fico preocupado com muita gente pregando expositivo, só repetindo comentários bíblicos. Então, procure um curso de hebraico, um curso de teologia, que você possa entender de hermenêutica e de exegese, e Deus vai te abençoar. Laila Tuf. Amém? Eu não vou falar em hebraico. Manda um shalom aí. Shalom, tá bem. Laila Tuf, boa noite. Que eu estou me despedindo da gente de Laila Tuf. Forte abraço a todos.